O Abraço de Medusa, H.P. Lovecraft. Parte 4. Lido por Christian Malanca. E então, eu revidei com outro soco, e outro, até que tive certeza de colocá-lo em seu lugar. Mas então, por um instante eu não desmaiei por causa do grito daquela criatura. Ela tinha rasgado o véu que cobria o de Pinto de Marche. Eu me virei de repente, mas ela já estava correndo como uma louca para fora do quarto. E foi aí que eu finalmente vi o retrato. Nesse instante, os olhos do garoto brilharam com a luz sinistra. Por um momento eu pensei que ele quisesse pular em cima de mim com um facão e me matar também. Mas após um breve instante de silêncio, ele conseguiu recuperar seu equilíbrio. Ou pelo menos em parte. Deus, aquela imagem! Não a olhe jamais. Deixe sempre coberto com o pano e queime-a. E depois disso, jogue todas as cinzas no rio. Marsh sabia e queria me avisar. Ele sabia o que era. Qual era realmente a natureza daquela mulher. Aquele gargoyle, pantera, lâmia, ou seja lá como você queira chamá-la. Frank tentou de me avisar. Ele tentou de me botar em guarda desde o primeiro momento que ele a encontrou em seu estúdio em Paris. Mas as palavras não bastavam. Eu pensei que eram apenas calúnias. Não acreditava naquelas vozes horríveis que circulavam, aqueles terríveis rumores que circulavam sobre ela. Ela tinha me ludibriado a tal ponto que eu não conseguia ver a verdade. Mas o quadro, sim, aquele quadro capturou todos os seus segredos e os representou em um fundo apropriado. Um fundo monstruoso. Frank é um grande artista. Mas... E aquela pintura? E aquela tela? Aquela tela é a maior obra-prima da humanidade. Desde a época de Rembrandt. Eu sei, é um crime. É um crime destruí-lo. Mas seria um crime ainda maior permitir aquela coisa de existir. Assim como seria um pecado mortal permitir aquela diaba de continuar a existir nesse mundo. Assim que eu vi o quadro, eu entendi. Eu entendi qual era o seu cargo. Eu entendi qual era o seu papel nos tremendos segredos que são transmitidos desde os dias do grande Cthulhu e dos grandes antigos. Desde o dia do grande Cthulhu e dos grandes antigos. Segredos que foram quase cancelados da face da terra quando Atlântida afundou entre as ondas. Mas segredos que continuam a serpentear em certas tradições ocultas, certos mitos e ritos exclusivos que se celebram no calar da noite. Veja, ela não era uma charlatã. Eu teria ficado feliz que ela fosse, mas infelizmente ela era exatamente o que ela dizia. Era a antiga, a horrível sombra a qual os filósofos nunca ousaram dar um nome. Era a sombra antiga e horrível a qual os filósofos nunca ousaram nomear. O ser que o Necronomicon apenas sugere, apenas menciona.
e é simbolizado pelos colossos da Ilha de Páscoa. Ela pensou que nenhum de nós poderia ver a verdade, que a falsa fachada de matéria teria aguentado, até que nós todos tivéssemos perdido nossa alma imortal. E sob certo sentido, ela tinha até razão. E no final ela teria me pegado. Ela estava apenas esperando e esperando. Mas o pobre Frank, Marsh, foi demais para mim. Ele sabia tudo e ele conseguiu representá-la. Não me surpreende que quando ela viu o quadro, começou a gritar e gritar. E ele não estava acabado. Mas Deus, tinha bastante coisas mesmo assim. Foi aí que eu entendi que eu tinha que matá-la. Tinha que eliminar aquela criatura monstruosa e tudo que tinha a ver com ela. Era uma mancha que a vida normal e esse mundo não podiam tolerar. E ainda tinha mais, outra coisa. Mas tudo isso será poupado a você, meu pai, se você queimar aquele quadro sem olhá-lo. Puxei então o facão da parede e desci no andar de baixo, deixando Frank ainda atordoado. Percebi que ele estava respirando e agradeci aos céus por eu não tê-lo matado. Foi aí que encontrei-la em seu quarto, de frente ao espelho. Ela estava recolhendo todo aquele maldito cabelo. Ela se virou como uma besta selvagem e começou a vomitar todo o seu ódio por Marsh. O fato que ela o amava, e eu sabia que era verdade, deixava tudo isso ainda pior. Por um momento, fiquei paralisado sem conseguir me mexer. E foi por pouco que ela não me fascinou novamente. Foi aí que eu lembrei do quadro e o feitiço finalmente se quebrou. E ela percebeu pela minha expressão e provavelmente viu o facão em minha mão. Deus, nunca vi algo mais parecido a uma fera selvagem. Ela saltou na minha direção com unhas de tigre, mas eu era mais rápido. Levantei o meu facão e tudo acabou. Dennis foi forçado a parar e eu vi o suor em sua testa descendo junto com o sangue. No entanto, ele retomou um momento depois, dizendo: Eu disse que tudo estava acabado, mas, na verdade, o pesadelo tinha apenas começado. Senti como se eu tivesse lutado contra as legiões obscuras de Satã e de ter esmagado o próprio Satanás com meu pé e assim tê-lo finalmente matado. Mas naquele momento, meu pai, horror a se dizer, a monstruosa trança de cabelo preto começou a se contorcer e contorcer por vontade própria. Eu deveria saber. As velhas histórias dizem tudo. Aqueles cabelos, aqueles malditos cabelos, têm uma vida própria e não basta matar a portadora, aquela criatura tenebrosa. Eu sabia que teria que queimá-los. Então, foi assim que eu tentei de arrancá-los com o facão. Foi um trabalho infernal. Eles eram resistentes como ferro, mas no fim eu consegui. E o modo como aquela trança se contorcia e se debatia nas minhas mãos era desgostoso, nojento. Eu havia quase terminado de arrancar completamente os fios daquele cabelo imundo quando ouvi um gemido terrível na parte de trás da casa. E você sabe o que eu quero dizer. Ele ainda ecoa aqui de vez em quando.
Não sei o que é, mas definitivamente tem a ver com essa maldita coisa. Às vezes eu digo a mim mesmo que deveria reconhecê-lo, mas não consigo ver com clareza nesse mistério. E isso abalou meus nervos. E a primeira vez que eu escutei, abalou meus nervos com tanta força que no meio do terror eu deixei aquela trança cair. Mas me esperava um susto ainda maior, porque no instante a trança se lançou sobre mim, atingindo-me ferozmente com uma extremidade que parecia com uma cabeça grotesca. Eu então bati nela com o facão e ela se afastou. E enquanto eu recuperava meu fôlego, vi que aquela coisa se afastava com uma grande cobra negra, uma grande cobra preta. Por alguns instantes, fiquei completamente paralisado pelo horror. Foi então que aquela coisa monstruosa e hedionda saiu da porta e eu pude recolher um pouco de coragem e comecei a persegui-la, cambaleando aqui e ali. Eu segui a longa trilha de sangue que levava até aqui em cima. E então finalmente cheguei, Pai. E os céus, que os céus me amaldiçoem se eu não vi aquela coisa atacar o pobre Marsh como uma cobra, como uma cascavel furiosa, assim como aquela coisa tinha me assaltado, e apertá-lo em espirais terríveis como um piton. Marsh havia começado a se recuperar, mas então aquela cobra conseguiu prendê-lo antes que ele pudesse se levantar. Eu sabia que naquilo tinha todo o ódio daquela mulher, e eu não tinha o poder de sufocá-la. Eu tentei, mas era muito forte para mim. Até o facão parecia inútil. Não pude usá-lo como devia. Não podia usá-lo com devida energia por medo de machucar o Frank. E assim eu via aquelas espirais monstruosas que o apertavam cada vez mais. Eu via Marshall esmagado em frente aos meus olhos. E no meio tempo, de um local impreciso nos campos, continuava a emerger aquele terrível lamento, aquele horrível lamento. Isto é tudo. Eu peguei o drapo de pano e cobri o quadro novamente e espero que ninguém nunca mais o remova. Temos que queimá-lo. Não consegui livrar Marsh daquelas espirais horríveis de cabelos. Estavam grudadas nele como uma sanguessuga e não se mexiam de 1 milímetro. Parecia que aquele serpe nojento provasse algum tipo de afeto perverso para o homem que estava esmagando. Um aperto ou talvez um abraço. Pai, você vai ter que queimar o pobre Marsh junto com ela, mas pelo amor de Deus, tenha certeza que aquilo seja reduzido em cinzas. E também o quadro, você tem que destruí-los todos. A salvação do mundo está em jogo. Dennis teria continuado a falar, mas os lamentos que vinham de não muito longe nos interromperam. E finalmente entendemos do que se tratava, dado que um sopro de vento nos trouxe algumas inconfundíveis palavras. Poderíamos ter entendido isso antes, já que essa ladainha já havia sido ouvida no passado e no mesmo lugar. Era a velha Sofonisba, a bruxa Zulu que gostava de Marceline e que gritava desesperadamente em sua cabana, como se fosse para coroar a terrível tragédia. Uma pequena parte de tudo aquilo que ela gritava conseguimos entendê-lo e deduzimos que um obscuro e primitivo laço unia aquela selvagem a outra herdeira dos mistérios desaparecidos, a mulher que meu filho tinha acabado de matar. As palavras da bruxa traíam sua familiaridade com as tradições demoníacas e antiguíssimas. La Shub-Niggurath, Ya Rley Ngagi
Nblu, Buanelho. Coitada da minha Stank, coitada da minha Iside. Padrão Klulu, surga das águas e defenda seus filhos, Cthulhu. Ela é morta, ela está morta. Os cabelos estão sem uma senhora. Me desculpe, Cthulhu. A velha Sofia sabe. A velha Sofia viu as pedras negras que veio do Zimbabue. Na antiga África, a Sofia dançou à luz do luar em volta da pedra do crocodilo de Nbagnus. Mas então ela foi pega e vendida para essas pessoas dos navios. Tanit não existe mais. E nem menos, Iside, não mais a senhora da medicina, tem acesso ao fogo da grande casa de pedra. Ao Nagagnublu, Bawa, Nilo, Ya, Shubnigorat. A velha Sofia sabe tudo. O lamento não acabou por aqui, mas não consegui mais dar-lhe atenção. A expressão no rosto do meu filho mostrava que aquelas palavras desconexas tinham lembrado a ele alguma coisa assustadora. E os dedos contorcidos no cabo do facão não faziam pressentir nada de bom. Eu sabia que ele estava desesperado, então pulei em sua direção para tentar desarmá-lo, admitindo que tal coisa fosse possível. Mas eu agi muito tarde. E um velho, com as costas aos pedaços, não é um grande adversário. A luta foi terrível. Em poucos segundos, o meu filho deles tirou a própria vida. Não estou certo se ele tentou matar a mim também, pois suas últimas palavras, em seus espasmos de agonia, foram dizendo que tinha-se que destruir qualquer um que tivesse entrado em contato com Marceline, seja que por sangue ou por casamento. Até hoje, meu caro hóspede, me surpreendo de não ter enlouquecido naquele exato momento, e também nas terríveis horas que seguiram. Em minha frente havia o cadáver de meu próprio filho, o único afeto da minha vida. E a menos de 4 metros de distância, aos pés do tripé do quadro coberto, o corpo do seu melhor amigo, e uma horrenda massa negra completamente envolvida neste corpo. E no andar de baixo, o cadáver completamente calvo de um monstro sobre o qual eu estava pronto a acreditar em qualquer coisa. Eu estava demais chocado para julgar racionalmente a história do cabelo. E mesmo se não estivesse, os gritos terríveis da tia Sofia teriam sido o suficiente para remover qualquer dúvida. Eu devia ter feito o que o pobre Dennis sugeriu: queimar a pintura e a trança que prendia o corpo de Frank, sem mais perder tempo. Mas eu estava chocado demais para conseguir seguir aquele bom conselho. Acho que fiquei parado ao lado do corpo do meu garoto e de ter dito um arruma de besteiras. E então me lembrei que estava quase de noite e que na manhã seguinte teria voltado à servidão. E era óbvio que uma tragédia daquele naipe não tinha como ser explicada. Eu sabia que eu deveria ter inventado uma história. E a trança em volta do cadáver de Marsh era uma coisa terrível de se ver. Toquei-a com a ponta de uma espada que tirara da parede. E tive a sensação de que o aperto em volta do morto estivesse aumentando. Não ousei tocá-lo, e olhando para ele, percebi uma série de detalhes assustadores. Uma coisa em particular me assustou.
Não direi o que, mas explicava pelo menos em parte a necessidade de alimentar os cabelos com estranhos ungüentos que a Marceline usava. Por fim, decidi enterrar os 3 cadáveres na adega e cobri-los com cal que tínhamos no estoque. Foi uma noite de trabalho infernal. Cavei as 3 covas. Aquela do meu filho, longe das outras 2, porque não queria que ele ficasse perto ao corpo daquela maldita mulher, e nem àqueles cabelos. Lamentei de não ter conseguido liberar Marsh dos braços da serpente horrível. Mas levar os 3 para o porão já era uma tarefa demais exaustiva para mim. Para facilitar o trabalho, envolvi a mulher e o pobre Frank em 2 cobertores e em 2 lençóis, que arrastei para baixo um pouco de cada vez. Feito isso, fui ao armazém buscar a cal. A força para fazer tal tarefa deve ter me sido dada pelo Senhor, porque não só consegui transportar 2 barris para a adega, mas enchi os 3 túmulos sem perder tempo. Diluí um pouco de cal e usei para branquear o teto manchado de sangue, para o qual tive que usar uma escada. Queimei quase tudo que se encontrava no quarto de Marceline e esfreguei as paredes e o chão e os móveis pesados. Lavei também o estúdio de Marsh, eliminando a traça de sangue e as pegadas que levavam até lá em cima. A velha Sofnisba continuava o seu lamento na sua cabana com uma energia que somente o demônio poderia tê-la dada. Por outro lado, sempre o fizera. E é por isso que os negros da plantação não estavam particularmente alarmados. Fechei a porta do escritório e joguei a chave no meu quarto. E então queimei na lareira as minhas roupas manchadas de sangue. Ao amanhecer, a casa tinha um aspecto quase normal, ou pelo menos para um observador casual. Não toquei no cavalete forrado de veludo, mas pensaria nisso mais tarde. Quando os criados chegaram, eu disse que os 3 meninos tinham ido para St. Louis. Nenhum dos trabalhadores tinha visto ou ouvido nada, e os gemidos da velha Sofnisba pararam quando o sol nasceu. No que lhe dizia respeito, permanecia calada como uma esfinge e não deixou escapar uma única palavra do que borbulhava no seu cérebro de bruxa. Posteriormente, eu disse que Dennis, Marsh e Marceline foram para Paris e contrataram uma agência decente para me enviar cartas de lá. Cartas que, obviamente, eu mesmo escrevi, alterando a minha caligrafia. Tive que mentir e me entrincheirar, até com os amigos, e agora sei que as pessoas suspeitam que escondo algo. Durante a guerra, certifiquei-me de que soubéssemos das mortes de Marsh e de Dennis, e depois disse que Marceline havia se retirado para um convento. Felizmente, Marsh era órfão, e seus modos excêntricos haviam alienado a simpatia de seus parentes na Louisiana. Se eu tivesse tido um bom senso de queimar o quadro, vender a plantação e desistir da minha vida aqui, que além de tudo me cansou e enjoou, tudo teria ficado bem melhor. Caro hóspede, pode ver por si mesmo onde minha teimosia me trouxe. Colheitas cada vez menos abundantes, trabalhadores despedidos um por um, a casa caindo aos pedaços, e eu mesmo reduzido a uma eremita, o qual as pessoas dos campos se divertem a contar fábulas e histórias mal-assombradas. Você não encontrará ninguém nunca disposto a vir até aqui após o pôr do sol, e nem em qualquer outro momento. Por isso não demorei muito para descobrir que você era estrangeiro. Por que estou ficando aqui? Não sei como lhe dizer. Me sinto conectado a algo insano e irreal. Talvez não tivesse acontecido se eu não tivesse olhado para aquele quadro. Eu, com certeza,
deveria ter feito como o pobre Dennis me pedira. E juro que a minha intenção era aquela. Mas, uma semana depois da tragédia, fui até o escritório e descobri a tela. E isso obviamente mudou tudo. Não, é inútil que eu lhes tente explicar o que eu vi. De certa forma, o Senhor pode ver por si mesmo. Mesmo que o tempo e a umidade tenham danificado as cores e a tela. Não acho que dar uma olhadinha irá lhe machucar de alguma forma. Mas para mim era diferente, já que eu sabia exatamente o que aquilo significava. Dennis tinha razão. Aquele era a maior obra-prima da pintura de todos os tempos. E aquilo nem sequer estava acabado. Eu percebi tudo isso imediatamente. O pobre Marsh havia conseguido expressar plenamente sua filosofia decadente. Foi na arte o que Baudelaire foi na poesia. E Marceline foi a chave que permitiu que seu gênio se expressasse. Quando tirei o pano, a imagem me atingiu imediatamente. Ou talvez tenha que dizer que me atordoou. Num primeiro momento eu fiquei completamente desorientado, pois não era apenas um retrato. Marsh fora sincero quando disse que não entendia pintar somente Marceline, mas tudo aquilo que ele via nela, ou além dela. Naturalmente, a própria figura de Marceline existia, e, em um certo modo, formava a chave em volta da pintura. Mas era somente um elemento em contraposição mais ampla. Estava nua, e a parte a horrenda teia de aranha de cabelos que a envolviam ficava sentada, um pouco abandonada em uma espécie de banco ou sofá, cuja forma monstruosa gorgolhava um líquido de cor jamais vista e que até hoje não consegui identificar. Não tenho a menor ideia onde Marsh havia conseguido tal pigmento estranho. A mulher e o sofá se encontravam no primeiro plano. Na esquerda da cena fantástica. Na esquerda da cena mais fantástica que eu jamais tenha visto na minha vida. Alguma coisa me fazia pensar que aquela visão fosse uma emanação da mente de Marceline. Mas outros elementos deixavam supor exatamente o contrário. Que fosse uma imagem maléfica ou uma alucinação evocada no fundo. Me desculpe, não sei nem menos de dizer se fosse o interior ou uma cena ao ar livre, se aquelas coisas gigantescas fossem vistas por dentro ou por fora, se fossem de pedra ou de essências cogumelescas. A geometria daqueles edifícios era insano. Ângulos agudos e obtusos se misturando a seu bel prazer, e as formas de pesadelo que flutuavam no exterior do crepúsculo eterno, dos demônios, os monstros que se arrastavam nas trevas, os monstros que rastejavam, sorriam e celebravam aquele sábado demoníaco cuja mulher era certamente a suma sacerdotisa. Os animais negros e peludos não eram exatamente cabras, e aquela besta com a cabeça de cocodrilo em suas pernas, e fileiras de tentáculos espinhentos saindo de suas costas. O que era aquilo? Os egípcios, com seu nariz estranho, que dançavam a dança maldita, feita pelos sacerdotes antigos. Mas aquela cena não representava o Egito antigo. Era muito mais velha até do que a perdida Atlântide, mais antiga que a fabulosa Mu, ou até mesmo Lemúria, o continente lendário. Aquilo era a fonte de todos os horrores do mundo. Estava evidente demais que Marceline fazia parte de tudo. Eu acho que aquele local era a imemorável cidade de Riley, não construída por criaturas do nosso planeta. O segredo que Marsh e Dennis falavam, a voz baixa em suas conversas. Tinha algo naquele quadro que me fizesse lembrar de uma cena subaquática, mesmo que todas as criaturas nele representadas
Pareciam respirar normalmente. Bom, eu não pude fazer outra coisa a não ser olhá-lo e sentir meu sangue gelar, dado que Marceline naquele quadro me fixava malignamente com olhos monstruosos e dilatados, os quais Marcia havia pintado. Não era somente uma impressão. Marcia realmente tinha colhido uma parte horrível, uma parte daquela horrível vitalidade e tinha conseguido transferi-la para suas cores e linhas no seu quadro. Ela olhava, ela pensava e ela odiava como se não tivesse sido enterrada na cal no meu subterrâneo. Mas a coisa pior foi quando aqueles cabelos parecidos com serpentes, aquela horrível juba digna de Hécate, se desgrudou da superfície do quadro e avançou em minha direção. Foi só então que eu concebi o horror final e percebi de não ser apenas um custódio, apenas um guardião, mas também um prisioneiro. Fim da parte 4. Continua na quinta e última parte.